Cara, antes de falar sobre o jogo, eu quero falar sobre Ângel Romero, mais conhecido para muitos como Cristiano Romero. Romero, que chegou ano passado no Corinthians, em 2023, no começo do ano, veio de graça, certo? Contratado pela gestão do William Monteiro Alves, muito criticado pelo seu início aqui no Corinthians, né, na sua volta, certo? Ele era reserva incontestável, né? Muitas pessoas queriam que ele fosse embora do Corinthians, que trouxe jogador velho de novo pro elenco, que o Duílio tinha errado em mais uma contratação e que o Romero não faria mais a diferença. Quem diria que hoje em dia milhares de pessoas estariam comemorando Romero, Ângel Romero, como o maior artilheiro da Neoquímica Arena e o maior artilheiro da história dos estrangeiros, de todos que passaram pelo clube, superando Tevez, Paulo Guerreiro, enfim, entre outros craques, e superando a artilharia como Roger Guedes e Jô. E ele reacendeu o seu trono, que já foi dele, pois quando o Jô voltou, ele conseguiu empatar. Roger Guedes superou Romero, mas o Romero não deixou de acreditar, estava inspirado hoje no jogo e fez jus e mereceu. Ele ficou calado 2023 inteiro, treinando, só para chegar a sua hora. Quando o Corinthians estava caindo, Mano Menezes chegou nele e falou: você vai ser titular e faça o que você sabe de fazer melhor, Romero, entregar raça e fazer gols importantes. E foi isso que ele fez, salvou nós de 2 rebaixamentos, 2018 e 2023. Ângel Romero, o maior artilheiro da Neoquímica Arena e dos estrangeiros. Parabéns, Romero, você simplesmente merece, é merecedor desse título, desses títulos. Você está sim marcado na história do Corinthians. E quem falava, o Romero não é ídolo, agora não tem mais o que esconder. Romero, você sim é ídolo do Corinthians, desde sua primeira passagem eu já considerava. Agora, eu acho que todos nós, todo mundo que desacreditou de você, tem certeza do ídolo incrível, raçudo e dedicado e goleador que você é. Quase fez um hat-trick, mas Romero, meus parabéns. Corinthians 4, Nacional do Paraguai 0. Que baile bem dado do Corinthians, certo? Só no segundo tempo foi 3 gols, só isso. Vamos falar dos pontos positivos e dos pontos negativos, certo, galerinha? É o seguinte, vamos começar pelos pontos negativos, que são poucos, certo? Depois para falar só de coisa boa. Os pontos negativos que eu vi nesse jogo foi o seguinte: o Corinthians ainda precisa melhorar o seu espaço, porque tipo assim, quando o Corinthians tá atacando, o Fausto Vera ficou sozinho e tinha um buracão no meio de campo, sabe? Todo mundo do Corinthians do ataque tava espetado, até o Hugo subia pra ponta, parecia que o Hugo era o ponta, centroavante do time às vezes. O Hugo muitas vezes jogou como meio atacante esquerdo, tipo, eu fiquei meio bugado nisso. Na minha opinião, o Corinthians tem que melhorar nisso, até porque o Garro tava muito lá na frente, então o Garro não conseguia construir o jogo hoje, tanto que o Garro nem pegou muito na bola no primeiro tempo, só no segundo que o Antônio conseguiu até arrumar isso, que o Garro apareceu mais no jogo, igualmente ao Yuri Alberto, que não estava aparecendo no jogo no primeiro tempo, no segundo apareceu mais, enfim, erros que ele conseguiu consertar, mas não queremos esses erros novamente no primeiro tempo. Toda vez que o Corinthians tinha uma bola para atacar, era sempre o Fausto Vera sozinho ou o Ranieri sozinho, porque o Ranieri fazia uma linha de 3 zagueiros com o Gustavo Henrique e o Félix Torres, e o Fausto Vera lá na volância sozinho, porque o Fagner avançava, o Hugo avançava um pouquinho, o Wesley, o Yuri, o Garro e o Romero tava tudo praticamente de fora da área ou dentro da área já, então tipo, o Fausto Vera não tinha muitas opções e sempre a gente botava a bola para trás para recomeçar o jogo. De vez em quando os jogadores do Corinthians voltava para tentar buscar o jogo, né? Na minha opinião, o nosso meio de campo ainda está meio esburacado. Temos que preencher o meio de campo. Tanto teve uma hora do jogo que tinha muito cara do Nacional, muitos jogadores de vermelho no meio campo e nossos jogadores na lateral. Isso é um erro, tem que povoar mais o meio de campo, na minha humilde opinião. Esse é um erro negativo. O Garro também tem que parar de forçar muito os passes longos, certo que é uma qualidade dele, mas ele errou muito nesse jogo, passe longo. Ele tem que melhorar, dar passe consciente, longo, com calma, sem na pressa, sabe? Parece que ele tá afobado. Garro, vai na calma, meu parceiro. Dá passe normal, dá passe longo quando puder. Não força passe, porque senão pode dar errado uma hora, certo? E o outro problema é um pouquinho de afobação do Wesley, que, cara, eu falo pra vocês, o gol do Romero, onde
O Wesley cruzou pro Yuri, que cabeceou a bola pro Romero fazer o gol e ele se tornar o maior artilheiro do Corinthians. Eu pensava que o Wesley ia mandar uma chapada. Porque o Wesley é assim, ele corta pro meio e chuta, mas ele cortou e passou. Finalmente ele pensou. Ele cortou, passou, o Yuri deu passe de cabeça pro Romero e ele fez o gol, enfim. Tudo lindo. Agora eu vou falar dos pontos positivos. O Corinthians bailou, simplesmente no primeiro tempo. O Corinthians não foi tão bom assim, igual o segundo tempo. O primeiro tempo, acho que teria que ressaltar mais os jogadores do que, novamente, um estilo de jogo do Antônio, porque não teve muito, acho que foi mais individual, tipo, mais coisa de coletivo do que instruções do Antônio no esquema dele tático, certo? Acho que o coletivo do time melhorou um pouquinho. Vamos falar dos jogadores. Cássio não atuou nada, até porque os caras nem chegou no ataque, então o Cássio normal. Félix Torres tem dado umas escorregadas ali, cara. Não passa muita confiança igual no começo. É um zagueiro bom ainda, mas tipo, agora eu tô meio desconfiado do Félix Torres. Eu já vi outros influencers falar sobre o Félix Torres, agora eu realmente estou vendo. Gustavo Henrique, melhor zagueiro do Corinthians até o momento. O Hugo começou mal, mas depois melhorou. O Hugo foi bem até no jogo sim, em desarme, tipo, pra fazer lateral e armar, não foi tão bem, mas pra desarmar, enfim, porque ele é altão, ele conseguiu ir bem, então o Hugo foi médio no jogo hoje, começou mal, depois melhorou. Fagner foi mediano, foi o que eu falei, não foi nem mal nem ruim, na minha opinião. O Fausto Vera voltou a jogar muita bola, meus amigos. Fausto Vera, camisa 5 do Corinthians, voltou a jogar bem, meu parceiro. E o que acontece? Jogou muito bem, ele que deu passe pro Romero. Convenhamos que ele chutou pro gol, mas o chute dele foi um passe pro Romero, que marcou o primeiro gol do Corinthians e empatou na artilharia estrangeira e na artilharia da maior artilheiro da Neoquímica Arena. Então, nada fala do Fausto Vera, jogou muito bem, marcou bem, deu passe bem, a visão de jogo dele melhorou, enfim. Espero que com o Tonhão da Fiel, Fausto Vera continue nesse esquema aí que ele tá muito bom. E quando voltar o Michael, não sei se ele vai ser titular, reserva, enfim. Vamos começar pelo Ranieri, outra parte excelente do Ranieri, desarma super bem. A função do Ranieri é simplesmente desarmar. Armar não é coisa, é só desarma e toca pro cara que sabe armar o jogo. Ranieri é outra partida boa. O Wesley é assim, cara, eu tenho um negócio com o Wesley porque eu acho que ele tem que parar de ser mais fominha. Certo que ele é habilidoso e quer driblar, enfim, mas eu acho que se ele for mais objetivo, como ele foi no gol do Romero, ele pode ajudar mais. Então o Wesley pra mim foi benzinho, né? Tem um bem e benzinho. Na minha opinião ele foi benzinho, né? Ele foi bonzinho no jogo. E o Yuri Alberto no primeiro tempo não jogou nada, até porque ele não apareceu no jogo. Ele até furou uma bola. O Yuri Alberto furou um chute igual o Félix Torres. Eu não sei qual foi o pior. A furada do Yuri é que o Yuri não furou, né? Ele chutou mascado. No Félix Torres, ele, enfim, furou uma bola linda ali. O Yuri Alberto no segundo tempo apareceu mais no jogo, fez o gol, deu assistência pro Romero, enfim, o Yuri Alberto jogou bem sim, esse jogo. E o Romero, cara, o Romero é craque, meu. O Romero é craque. No começo do vídeo eu já falei tudo que eu tinha falado sobre o Romero, sobre ele ser merecedor desses títulos de maior artilheiro estrangeiro e maior artilheiro da Neoquímica Arena. Então o Romero, os parabéns, fez os dois gols importantes, quase fez um hat-trick de um gol de voleio lindo ia ser, enfim. O Yuri Alberto também fez quase um gol de bike, ia ser um golaço de bike, se vai no gol, mas enfim. E falar sobre o Garro, né? O Garro, ele foi mediano, porque ele não foi bom e nem mal. Ele não jogou tão bem quanto a partida contra o Racing do Uruguai. Nessa partida ele foi mediano, o Garro, na minha humilde opinião. Falar também sobre os reservas que entraram. Paulinho entrou também super bem no lugar de Fausto Vera. Entrou um cara bom, saiu um cara bom, enfim. Coisa linda, quase fez um gol de cabeça. Nossa, Paulinho, seus gols de cabeça emocionante. Bateu no travessão, infelizmente, depois o Roberto no rebote deu a bike que bateu no zagueiro. Mas enfim, o Paulinho entrou super bem assim no jogo. Deu passes importantes, ele deu um passe de peito pro Yuri Alberto. Enfim, sensacional o Paulinho. Espero que ele jogue muita bola e que o Corinthians renove o contrato com ele. Falar também sobre o Igor Coronado aqui, meus amigos. O Igor Coronado só precisa de poucos minutos para mostrar porque ele foi transferido pro Corinthians, né? Porque o Corinthians quis contratar ele, porque que meio campista bom esse 77. Você viu o passe que deu pro Pedro Raul? Aquele é passe de craque, meu. É passe de quem sabe, tem visão de jogo, noção. Enfim, o Igor Coronado jogou bem, sim. Os poucos minutos que teve, ele e o Paulinho arrasaram. O Pedro Raul também
Cara, o Pedro Raul entrou, fez o gol e deu um passe pro Romero. Então jogou bem o Pedro Raul. No tempo que ele jogou bem o Pedro Raul, fez o gol, deu um passe entre as porque, galera, convenhamos, o Pedro Raul foi igual Fausto Vera. Chutou, mas foi um passe pro Romero. E cara, o Romero pede o gol. O Romero é o imã da bola. A bola sempre procura o Romero para ele fazer um gol. Quase foi um golaço, enfim, Pedro Raul jogou bem. O Pedro Henrique nem apareceu no jogo, então basicamente não sei o que fala o Pedro Henrique. Foi normal, igual o Cássio, tipo, não fez nada, basicamente. Tipo, o Pedro Henrique, eu não vi ele em campo, sinceramente, tipo, jogando e tal. Na minha opinião, só entrou ali porque o Wesley cansou, então. Mas as outras vezes que o Pedro Henrique entrou, ele entrou super bem, então pontos aí também. O Mateuzinho entrou bem no jogo, deu carrinho, jogou bem, desarmou bem. Ele deu o passe pro Romero, que deu o passe pro Alberto marcar um golaço. Enfim, não, a assistência do Romero foi mais linda que o gol do Yuri, mas é louco. O Mateuzinho entrou bem sim no jogo, na minha opinião. Todos os reservas entraram bem nesse jogo. O Tonhão conseguiu mexer bem e fez com que o time também melhorasse no segundo tempo. Então, parabéns aí pro Tonhão. 4-0 fora o Bayern, o Corinthians deu uma respirada. Somos líderes, segue o líder na Sul-Americana, nosso grupo. Cara, o Racing do Uruguai ganhou do Argentino Júnior. Tem noção que esse grupo tá uma doideira esse grupo? O Corinthians só depende dele mesmo para se classificar. Então, na próxima rodada, vamos com tudo pra cima do Argentino Júnior. Que se pá, tem gol do Fausto Vera de lei do ex, hein? Mas aí, fiel, comenta o que você achou do jogo, o que você acha que tem que melhorar o Corinthians, o que o Tonhão tem que fazer para melhorar, o que você achou do Romero ser o artilheiro estrangeiro e da Neoquímica Arena, que eu quero saber muito as suas opiniões.